Bom, o objetivo deste trabalho é abordar o bioplástico como um produto biotecnológico e ecoeficiente, analisando vários aspectos a fim de demonstrar sua viabilidade, comparando sacolas plásticas com as biodegradáveis em tipos de fonte. Antes de mais nada, devemos falar sobre o precedente do bioplástico, o plástico convencional. Sabe-se que após a Segunda Guerra Mundial, a manipulação do plástico surgiu como uma inovação tecnológica em vários campos, como alimentação, saúde e tecnologias espaciais, entre outras. Aliada a uma mudança brusca de hábitos de consumo, criou-se uma dependência forte, causando um consumo super elevado da sociedade com os plásticos. A consequência deste cenário foi uma geração desenfreada de resíduos, que demoram muitos anos para se biodegradar no meio ambiente. Segundo a pesquisa da Universidade da Califórnia, em 2019, estima-se que 8,9 bilhões de toneladas de plásticos primários e secundários já foram fabricados desde meados do século passado, quando os plásticos começaram a ser produzidos em escala industrial. Cerca de 2/3 desse total, ou seja, 6,3 bilhões de toneladas, viraram lixo, enquanto 2,6 bilhões de toneladas ainda estão em uso. Visto que os plásticos apresentam bom desempenho para determinadas funções, quando comparados a outros materiais, é importante encontrar maneiras de torná-lo mais sustentável ao longo da sua cadeia produtiva e principalmente o seu fim de vida. O bioplástico ele se apresenta como alternativa para a solução dessa problemática do uso de plástico, além de atender a uma demanda da sociedade que está cada vez mais exigente com a preocupação ambiental. Com isso, a gente consegue identificar três grupos de bioplásticos. São os que possuem origem renovável e não são biodegradáveis, que incluem polímeros como polietileno, poliamida e poliuretano. Tem os bioplásticos que têm origem renovável e são também biodegradáveis. Eles englobam polímeros como o poliácido lático, o PLA, e compostos de amido. E também existem os bioplásticos de origem fóssil, que são biodegradáveis. Eles encontram-se polímeros como o PBAT e o PCl. A gente consegue ver isso na figura bem esquematizado no slide. Os bioplásticos, especialmente esses provenientes de fontes naturais renováveis, têm sido foco de interesse para o desenvolvimento de novas tecnologias que visam a preservação ambiental e a busca de potenciais alternativas à substituição de plásticos convencionais oriundos dessas fontes petrolíferas. Além disso, os bioplásticos prestam ainda um papel importante na economia circular, reduzindo essa pegada de carbono, optando por fontes renováveis, tornando-se material biodegradável e devolvendo os nutrientes aos solos, além de reduzir o volume de resíduos destinados a aterros que anteriormente havia. Eu sou a Julia Gueiros, eu vou falar um pouco sobre as sacolas plásticas, seu processo de produção e seus impactos. As sacolas plásticas são feitas de polietileno, que é um polímero derivado do petróleo. Em altas temperaturas, ele se torna maleável e moldável, o que faz com que ele pertença ao grupo dos termoplásticos. Existem dois tipos de polietileno mais empregados na produção de sacolas plásticas, que são os polietilenos de baixa densidade, PEBD, que é o tipo mais comum nas sacolas de supermercado, e o polietileno de alta densidade, PEAD, que é o mais resistente. Na fabricação das sacolas, os grãos de polietileno são aquecidos em uma máquina a mais de 100 graus até virarem uma massa. Essa massa então é inflada com pressão de ar e forma uma película de filme plástico que, depois de resfriada, pode ser armazenada em uma bobina. Da bobina, as sacolas podem passar para o processo final de impressão, corte e solda. O polietileno é altamente poluente e nocivo ao meio ambiente. Ele possui um tempo de degradação muito longo, podendo levar até séculos para se decompor, e a sua decomposição acontece pela fotodegradação, onde, através da luz solar ultravioleta, as cadeias de polímeros se decompõem em petropolímeros. E, nesse processo, o plástico emite gases de efeito estufa, como metano e etileno. As sacolas descartadas de forma incorreta podem causar obstrução de bueiros e vazadouros, impedindo a passagem de água, e assim agravando o risco de enchente, principalmente nas cidades. Quase todos os sacos plásticos não condicionados em lixeiras acabam, mais cedo ou mais tarde, chegando nos oceanos.
Isso prejudica a fauna marinha, fazendo com que todos os anos milhares de animais, como baleias, golfinhos, tartarugas e até as aves marinhas, morram asfixiados por sacolas plásticas. Eu sou o Thiago e, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar agora sobre as sacolas oxibiodegradáveis. De início, a gente separou as normativas que regulamentam a biodegradação, ou seja, que material que pode ser considerado biodegradável. De normativa nacional, a gente tem a ABNT NBR 15448 e de normativa internacional, a gente tem a norma americana, a STM D6400 e a norma europeia EN 13432. Um plástico oxibiodegradável, ele é um plástico comum, onde é usado um aditivo para acelerar o processo de degradação normal, que demoraria algo em torno de centenas de anos, né? E oxibiodegradável porque esse plástico ele reage com o oxigênio do meio para se ter o efeito que a gente espera, que é o de acelerar a degradação, a biodegradação, né? Porque vai se degradar naturalmente a partir dos micro-organismos que estão ali no meio. O processo produtivo, como eu falei, é o de um plástico convencional, que é a base de petróleo. Aí o petróleo passa por um processo de destilação fracionada, gerando um derivado, que é a nafta. Essa nafta ela passa por um processo de aquecimento, que a gente chama de craqueamento térmico, gera o monômero do etileno. Esse etileno ele passa por uma reação de polimerização e gera o polietileno, que é a base do plástico. Esse plástico ele é colocado em contato com o aditivo, o D2W, que é um aditivo regulamentado pela norma NBR 15448, e gera o plástico oxibiodegradável. Passando para o próximo tópico da apresentação, agora nós vamos falar sobre as sacolas biodegradáveis. Para o nosso estudo, nós consideramos sacolas biodegradáveis fabricadas a partir de bioplástico. E aí nós consideramos dois tipos de bioplástico para fazer essa fabricação. O primeiro deles eu vou falar agora, que é o poliácido lático, o PLA. Aqui no slide a gente tem um esquema de como o PLA é fabricado. E aí no início do processo produtivo a gente tem uma biomassa que seja rica em amido. Aí como exemplo a gente tem a beterraba, milho, mandioca. Aqui a gente utilizou amido de milho. O amido de milho ele passa por um processo de fermentação que é realizado por bactérias. E aí como resultado desse processo de fermentação a gente tem o ácido lático. O monômero de ácido lático ele passa por uma reação de polimerização e aí como resultado a gente obtém o PLA. É importante destacar que o PLA, apesar dele ser um bioplástico biodegradável, ele é biodegradável em condições especiais. O que isso quer dizer? Ele precisa ser compostado em instalações industriais, onde se respeite nível de calor, nível de umidade, e esses níveis eles são pré-estabelecidos por norma, né? Na norma EN 13432, a norma europeia que eu mencionei anteriormente. Olá, meu nome é Júlia Lima Costa e eu vou falar sobre as sacolas degradáveis do tipo bioplástico PHA. Os bioplásticos PHA são polímeros naturais produzidos por bactérias de diversos gêneros como reserva de carbono e energia. Eles podem ser produzidos de diferentes maneiras. Uma das formas de produção é a partir da limitação de nutrientes essenciais de determinadas bactérias, como oxigênio e nitrogênio, o que promove o crescimento de grânulos de plástico dentro de suas células, funcionando como reserva de alimento e energia para essas bactérias. Outra forma de produzir o pH é utilizando bactérias que não requerem limitação de nutrientes e produzem o pH no interior de suas células a partir de estímulos de crescimento acelerado, por meio de bioreatores e a partir de açúcares. Há muitos micro-organismos capazes de produzir PHA. Bactérias da espécie Houstonia eutropha têm sido utilizadas na produção industrial por apresentarem altas taxas de produção de polímero e proporcionar altos rendimentos. Os pHs são degradados naturalmente no meio ambiente e são biocompatíveis, ou seja, não estranhos ao sistema imune, o que possibilita seu uso como materiais cirúrgicos.
Além disso, o bioplástico PHA é um material muito flexível e atóxico, que pode ser utilizado em diversas aplicações, como em materiais de plástico duráveis, sacolas, embalagens de cosméticos, talheres, pratos, implantes médicos, entre outros. Então, sobre o custo e viabilidade da implementação das sacolas de mercado feitas de bioplástico, o nosso grupo fez algumas comparações de preços e tamanho de sacolas entre os tipos que a gente estudou. A gente manteve o mesmo tamanho das sacolas plásticas para todos os tipos de plástico, que no estudo foram de 40 centímetros por 50 centímetros, que seria o tamanho M, tamanho médio das sacolas utilizadas no mercado, para trazer mais precisão possível no final desse estudo. E dentro desse tamanho médio de sacolas, a gente pesquisou entre as sacolas feitas de plástico tradicional, de plástico oxibiodegradável e plástico biodegradável, que já foram falados anteriormente. Além disso, para cada tipo de material de sacola, a gente usou o preço de duas empresas diferentes. No caso, totalizando umas 6 empresas diferentes nesse estudo, para poder trazer também mais precisão nos resultados, sabendo que os preços variam, né, de empresa para empresa, e produzimos esse gráfico aqui ao lado, que mostra o custo unitário das sacolas plásticas dos diferentes tipos. Então, trazendo os dados matemáticos para vocês, a sacola plástica tradicional, nós achamos os preços de 4 centavos em uma empresa e 3 centavos na outra, trazendo uma média de preço de 3,5 centavos por sacola. Já a sacola de plástico oxibiodegradável, a gente achou um preço de 10 centavos em uma empresa e de 7 centavos na outra, trazendo uma média de 8,5 centavos por sacola, que representou um aumento de 142% no preço comparado com a sacola de plástico tradicional. E para a sacola de plástico biodegradável, a gente achou os preços de 13 centavos em ambas as empresas, trazendo a média, né, de 13 centavos por sacola, que representa um aumento de 271% em comparação com as sacolas de plástico tradicional. Agora, falando um pouco sobre a viabilidade desses produtos, eu fiz uma tabela de comparação entre o tempo de degradação e a destinação desses produtos. Por exemplo, as sacolas plásticas tradicionais, elas demoram mais de 100 anos para se degradar, enquanto as sacolas plásticas oxibiodegradáveis demoram cerca de 18 meses, e as sacolas plásticas biodegradáveis demoram cerca de 180 dias, às vezes até menos, e elas podem ir para a compostagem. Enquanto as outras sacolas, elas devem ser destinadas principalmente, né, aos aterros sanitários. Agora, em relação à viabilidade de matéria para a produção dessas sacolas, por exemplo, a de plástico oxibiodegradável, por exemplo, o material limitante dela seria o aditivo D2W, já que os outros materiais eles são mais fáceis de serem encontrados e mais baratos também. Esse aditivo ele encarece o processo. Agora, em relação às sacolas biodegradáveis, um fator limitante do PLA seria principalmente a questão da biomassa, que muitas vezes tem outros usos na indústria, ou também na geração de energia, e esses usos competem com o uso na produção do PLA. E também em relação aos biodegradáveis, falando sobre o PHA, um fator limitante quando é utilizado o bioreator, o fator limitante seria o açúcar. Esse produto que é muito utilizado por nós, né? E caso não seja utilizado esse método do bioreator no PHA,
Um fator limitante seria o oxigênio e o nitrogênio, né? Seriam os nutrientes dessa bactéria aí. Olá, meu nome é Gabriel. Eu vou falar sobre os resultados e a conclusão. E nós tivemos como resultado que as sacolas biodegradáveis possuem um custo realmente mais elevado do que as sacolas de plástico convencional, podendo custar até 3 vezes mais. Do ponto de vista ambiental, dessas sacolas biodegradáveis, o PLA é obtido através de uma fonte renovável, né, amido de milho, e o PHA é obtido através de um processo utilizando bactérias. E para ambos os plásticos, a emissão de gases de efeito estufa é reduzida se você for comparar com um plástico convencional. Além disso, o PLA pode reduzir em até 75% a emissão de gases, mas ele só se degrada em condições especiais, então você precisa fazer compostagem industrial, onde tem que ser respeitado alguns níveis de calor e umidade especificados por norma. Já o PHA se degrada naturalmente no ambiente. Além disso, as sacolas oxibiodegradáveis possuem um tempo menor de degradação, mas para que esse processo de degradação ocorra, é necessário que o material esteja em contato com o oxigênio do ambiente para poder reagir. E essa condição nem sempre é possível por conta da disposição final desses resíduos. Então, ele em um aterro sanitário, por exemplo, muitas vezes vai acabar ficando encoberto ou não podendo estar em contato com o oxigênio para poder reagir de forma eficaz. Então, além disso, com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente pode observar que o melhor cenário sempre vai se apresentar como a não geração do resíduo. E, nesse caso, como nem sempre vai ser possível, né, não gerar esse resíduo, se for necessário, que seja em uma menor quantidade, então que você utilize menos sacolas, as pessoas vão tentar utilizar menos sacolas por ter que pagar por elas, então só isso já é visível hoje em dia nos mercados, você não vê sacolas biodegradáveis que são compradas numa abundância como era antigamente, as pessoas pegavam mais sacolas para levar e para usar em casa, enfim, era uma abundância desnecessária. E, além disso, você vê pessoas que já se preparam e levam suas sacolas de casa. Então, isso também gera um incentivo que o resíduo, vamos dizer, a sacola reutilizável também um dia vai ser um resíduo. Mas ela vai ter uma utilização muito maior do que uma sacola descartável. E, para concluir, a gente pode entender que a sacola biodegradável, sendo mais cara do que a convencional, por uma questão de regulação do mercado, o Estado vai ter sempre que obrigar o uso. Isso depende muito do nível de consciência, né, da sociedade, que infelizmente não está no ideal. Então a gente precisa que o Estado intervenha para obrigar o uso da sacola biodegradável, pelo menos principalmente da sua cobrança também.